Oi, pessoal! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Melissa, da disciplina de Língua Portuguesa, e em nosso encontro de hoje, eu gostaria de iniciar retomando o verbete terra, que estudamos lá no vídeo de número 1. Observe na imagem aqui ao lado qual sinal é utilizado para separar as acepções. O ponto e vírgula. Então, nesse caso, utiliza-se o ponto e vírgula para separar definições semelhantes dentro de uma mesma acepção. E o meu questionamento inicial para você é: você acha que é possível substituir o ponto e vírgula por ponto final no verbete terra? Então, pessoal, não é possível substituir o ponto e vírgula pelo ponto final, porque no caso do verbete terra, o ponto e vírgula ele está separando significados diferentes, porém dentro de uma mesma área de conhecimento. Já o ponto final, ele indica o fim de uma definição. Então, olhem só, notem que a estrutura sintática da oração é o que vai determinar se o ponto e vírgula pode ser substituído por um ponto final, por uma vírgula ou um travessão. Além disso, é fundamental que vocês percebam que, quando a interrupção é muito longa e nela já consta o uso das vírgulas, prefere-se usar o travessão duplo, em vez de mais duas vírgulas, porque o travessão ele dá mais clareza ao texto. Então, é fundamental que vocês lembrem que não apenas as palavras carregam significado. A forma em que os pontos estão dispostos em uma frase pode mudar, sim, o sentido dela. Com relação à definição, o ponto e vírgula é empregado para organizar orações. Esse sinal de pontuação é responsável pela enumeração de orações, itens, termos, etc. Então, olhem só. Quando o ponto e vírgula serve para organizar orações, devemos lembrar o que é uma oração. Então, para ser uma oração, é necessário um verbo. A cada novo verbo, contamos uma oração. Se eu tenho um verbo, uma oração. 2 verbos, 2 orações. 3 verbos, 3 orações. E assim por diante. Vamos reler o trecho da sinopse do jogador número 1. Wade Watts é mais um dos que escapa da desanimadora realidade, passando horas e horas conectado ao Oasis, uma utopia virtual global que permite aos usuários ser o que quiserem, um lugar onde se pode viver e se apaixonar em qualquer um dos mundos inspirados nos filmes, videogames e cultura pop dos anos 1980. Mas a possibilidade de existir em outra realidade não é o único atrativo do Oasis. O falecido James Halliday, bilionário e criador do jogo, escondeu em algum lugar desse imenso playground uma série de easter eggs e premiará com sua enorme fortuna e poder aquele que conseguir desvendá-los. Notem que na primeira ocorrência do ponto e vírgula, que está destacado em vermelho, podemos substituir o ponto e vírgula por travessão duplo, pois trata-se de um esclarecimento no meio de um período. Na segunda ocorrência do ponto e vírgula, que também está destacado em vermelho, é possível substituir o ponto e vírgula por ponto final, uma vez que outro assunto está sendo abordado, ou seja, um novo período. Com relação ao travessão duplo, observem a definição aqui ao lado. Então, de acordo com esse conceito, o travessão duplo ele é empregado para apresentar um esclarecimento ou destacar algo em um contexto. Hoje também abordaremos sobre o uso da linguagem conotativa e denotativa. Você já ouviu falar da diferença entre conotação e denotação? O sentido denotativo é quando utilizamos a palavra em seu sentido literal. O significado que temos lá no dicionário. Então, por exemplo, o coração bombeia o sangue para o corpo humano. Sabemos que o coração é um órgão responsável pela função de bombear sangue para o corpo humano. Em relação ao sentido conotativo, é quando utilizamos a palavra no sentido figurado, ou seja, não é aquele sentido que encontramos no dicionário.
pois o contexto é responsável por atribuir um novo significado, como na frase "Eu te amo do fundo do meu coração". Ora, sabemos que o coração é apenas um órgão do corpo humano. Entretanto, é comum se referir a ele para falar de amor de forma figurada, isto é, de forma não literal. Logo, é fundamental percebermos que é comum o uso da linguagem denotativa em textos que têm o objetivo de transmitir informações, persuadir, orientar a respeito de diversos assuntos, como é o caso do artigo de opinião, do editorial, da reportagem, da resenha, bula de remédio, memorando, ata, manual de instruções, entre outros. Nesses casos, as palavras são utilizadas para fazer referências aos conceitos, aos fatos, às ações, e por isso preza-se pelo emprego do sentido literal, dicionarizado das palavras. Já a conotação tem como finalidade provocar sentimentos no leitor ou no ouvinte, por meio da expressividade e a afetividade que transmite. Então, essa forma de conotação, ela é utilizada principalmente numa linguagem poética, numa linguagem de literatura, mas também ela pode ocorrer em conversas cotidianas, em letras de música, em anúncios publicitários, entre outros. Pessoal, na sequência, observaremos alguns trechos do texto Jogador número 1. Vamos lá. Eu era tímido de doer, um menino retraído e com baixa autoestima e quase sem habilidades sociais. O nosso objetivo é encontrar em todos os exemplos uma palavra ou uma expressão que aborde o sentido conotativo, ou seja, não o sentido real de dicionário, mas sim o sentido figurado. Nesse trecho, a palavra que está exemplificando, mostrando o sentido figurado é doer, tímido de doer. Se formos trocá-la por outra palavra com o sentido denotativo, a frase poderia ficar assim, por exemplo: eu era muito tímido, um menino retraído e com baixa autoestima e quase sem habilidades sociais. Nessa próxima oração, ela havia criado uma realidade totalmente nova, que agora oferecia uma válvula de escape para a maioria da humanidade. Uma opção de substituição poderia ser assim: ela havia criado uma realidade totalmente nova, que agora oferecia um passatempo, um divertimento, uma distração que alivia o estresse para a maioria da humanidade. Nesse caso, o que nós temos mostrando o sentido figurado seria a expressão válvula de escape. Então, agora, na sequência, vamos para o próximo exemplo. E, para coroar, havia transformado seu testamento no maior jogo de videogame de todos os tempos. Então, temos que pensar qual palavra está exemplificando o sentido figurado. Nesse caso, vejam como que a frase poderia ficar. E para finalizar, havia transformado seu testamento no mais desafiador jogo de videogame de todos os tempos. Então, nessa troca de sentido conotativo para denotativo, trocamos a palavra maior por desafiador, porque está se referindo a algo que é um desafio e não algo que é grande ou que é pequeno, que era o que a palavra maior estava representando na frase. E para finalizar, os 6 estavam me bombardeando com mensagens para ter certeza de que chamariam minha atenção. Nesse caso, bombardeando não é no sentido literal, no sentido de dicionário da palavra, é no sentido figurado. Se formos fazer uma troca, a frase poderia ficar como nesse exemplo: os 6 estavam me enviando muitas mensagens, várias mensagens, para ter certeza de que chamariam a minha atenção. Pessoal, então hoje nós falamos sobre o ponto e vírgula, a linguagem conotativa, a linguagem denotativa e eu gostaria que vocês fizessem uma atividade que eu vou deixar o link aqui embaixo, o link em PDF. Então, como eu vou deixar o link, eu gostaria que todos fizessem, tendo o livro em casa ou não. Então, façam com calma e logo eu volto para corrigir, ok? Bom estudo! Até daqui a pouco!